Boa noite a todos. Eu me chamo Giovanni Cardoso, filho do pastor Jimmy, e um prazer estar com vocês nesse momento, agora à noite. No início da nossa caminhada em oração durante esse ano de 2026. E eu também trago um abraço do meu pai, o pastor Jimmy, a todos vocês, ao ministério perante o altar. A mensagem que eu escolhi para estar trazendo aqui nesse momento para vocês se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o 14. E convido vocês a abrirem, mas antes de nós seguirmos aqui para a leitura, convido antes a nós iniciarmos com uma oração. Oremos. Querido Pai, grande Senhor, Deus, estamos aqui reunidos nesse momento para aprender um pouquinho mais do que estamos realizando agora, que é sobre a oração. Estamos aqui para pedir que o Senhor nos ilumine nesse momento e continue atuando por meio desse ministério para nos levar a orar cada dia mais e nos tornarmos dependentes de Ti cada momento. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos iniciar aqui com a leitura de Lucas 18, verso 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus, ele traz essa parábola para nos ensinar algumas lições a respeito da oração. Ele traz aqui o exemplo de 2 orações, realizadas aqui, a primeira por um fariseu, por um mestre da lei, e o segundo por um publicano, que era considerado um grande pecador ali pela sociedade ali, pelo povo judeu. E é interessante que enquanto ele se exalta, ele mostra tudo aquilo que ele faz de bom, ele coloca ali as suas obras, mostrando que ele era, de certo modo, digno daquilo, o outro, em contraste, ele se mostra indigno. E Deus, Jesus, ele revela que de quem ele mais se agradou não foi daquele que fazia tudo certo, né? Mas foi aquele que se humilhou e se achegou a ele. E essa primeira lição que nós encontramos nesse texto. O momento da oração é o momento de nós nos achegarmos a Deus, não de uma forma cheia de orgulho, não de uma forma que nós mereçamos, mas nós nos acheguemos a Ele de forma indigna, que é o nosso estado. Nós somos indignos de conversar com Deus, de receber a sua graça, de buscar Ele. Nós não merecemos nada disso. Isso é tudo por meio da misericórdia que Ele nos concede. E a oração é o momento de nós nos ajoelharmos, nos prostrarmos, e nós nos dependemos totalmente dEle, que é quem nos dá o fôlego, quem nos faz respirar, né? Quem faz nosso coração bater, quem provê o nosso alimento, quem é aquele que nos dá o trabalho, nos dá força para trabalhar. Muitas vezes, quando a gente olha para os nossos atos, nós podemos cair no perigo de achar que a gente está fazendo as coisas boas e que a gente acaba, então, a merecer as coisas que nós pedimos a Deus. Só que a gente pode fazer tudo, mas nunca seremos totalmente dignos, porque tudo que nós fazemos não passa de trapos de imundícia. E aquilo que realmente serve, né, presta para alguma coisa, não somos nós que fazemos,
mas é Cristo que habita em nós. Por isso, a oração é o momento de nós nos humilharmos e nos achegarmos mais próximos ainda a Deus, pois esse é um dos convites que Deus ele faz para a gente, para que então ele possa nos transformar. O segundo aprendizado que nós encontramos é que a justiça de Cristo é a que salva, né? E não a minha. Um dos motivos que muita gente busca Deus, ora, é para consertar aquilo que a gente faz. Muitas vezes nós acabamos errando sempre, todo dia, a gente acaba enfrentando os mesmos erros, nós acabamos recebendo as mesmas tentações e, infelizmente, nós caímos. E a oração é o momento de nós revelarmos isso a Deus, a quem realmente vai poder fazer uma transformação. Porque Jesus, ele quer nos transformar, e essa é a sua maior vontade. Hoje, ele nos disponibiliza o Espírito Santo para agir nisso. E esse momento, né, em nos transformar, chama-se santidade, o caminho da santidade, né? Onde aqui na Terra tem esse processo para que futuramente, quando Jesus retornar, nós sejamos glorificados. Então, durante a oração, o momento que nós expomos isso a Ele, nossas fraquezas, nossas dificuldades, é o momento também onde Ele nos transforma, onde Ele tira aquilo que tem de ruim em nós e nos mostra que quando nós permitamos Ele viver em nós, Ele faz a diferença. E sabe, um cobrador de impostos, ele não sabia, talvez, orar. Ele só tinha uma certeza de que ele não merecia aquilo. Muitas vezes nós buscamos aperfeiçoar a nossa oração, orar da maneira certa. Nós talvez até busquemos ler livros a respeito da oração, mas mais importante do que tudo isso é a nossa sinceridade. E essa é outra lição que essa parábola nos ensina. A sinceridade. O fariseu, ele chegou lá falando aquilo que ele fazia de bom. E não de uma maneira sincera. Ou seja, assim, Senhor, eu faço isso de bom, mas isso não vem de mim. Ele fez de uma maneira enganosa. Porque ele estudava as escrituras, ele sabia que aquilo não era dom dele. Mas ele não foi de coração sincero. Ao contrário do cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele não sabia muito o que falar, mas ele foi. Ele foi de uma forma sincera. E esse é o mais importante. Muitas vezes nós não sabemos como nos achegar a Deus, nós caímos e então temos vergonha. Mas essa vergonha não pode nos afastar daquele Todo-Poderoso que é quem nos restaura e quem quer estar perto da gente em todos os momentos. Então, a sinceridade é essa terceira lição que essa parábola nos ensina. A oração, ela é algo que é muitas vezes enfatizado, é sempre enfatizado, na verdade, na nossa caminhada com Deus. E na minha história, na minha vida, não foi diferente. Hoje, eu sou aluno de teologia, eu terminei o primeiro ano no ano de 2025 e agora sendo para o segundo ano lá na Faculdade Adventista do Paraná. E eu tenho uma jornada de oração que eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais com vocês. Eu cresci na igreja, né? Meu pai é pastor, então sempre tive contato com isso. Mas tinha uma coisa que eu nunca conseguia muito me desenvolver, mas certa parte que eu tinha dificuldade, que era justamente essa que nós estamos conversando, que é a oração. Porque a oração é o momento onde nós estamos de verdade nos relacionando com Deus. É possível nós lermos a Bíblia e só por ler a Bíblia, só para cumprir uma meta, conseguir ler a lição, só para desencargo de consciência. Só que o momento da oração é o momento onde a gente está ali realmente conversando com Deus. Então, como no começo, né, eu não tinha um relacionamento com Deus, eu fazia tudo por mero legalismo, né?
por fazer aquilo só por saber que é o certo, mas não de verdade estar em um relacionamento com Deus. Essa é uma atividade que eu tinha, mas foi após o momento que eu realmente fui convertido, que eu tive um encontro com Deus, foi o momento onde isso começou a crescer em mim, esse desejo, esse anseio, e o meu tempo com Deus começou a aumentar, minha oração começou a se tornar sincera. E então, conversando com Deus, ele me mostrou um lugar que eu devia ir para crescer no relacionamento com ele, que foi a colportagem. Durante a colportagem, no meio do ano, ali nas férias do meio do ano de 2024, eu estava colportando na cidade de Amparo, e lá foi uma campanha que eu me aproximei muito de Deus. E nesse momento eu estava no meu 3º ano do ensino médio, no momento ali de decidir qual faculdade eu iria fazer. Nesse momento eu tinha o sonho de fazer engenharia mecatrônica, que eu gosto bastante dessa área de exatas, de matemática, e esse era meu sonho. Só que, indo para essa colportagem, eu comecei a refletir um pouquinho mais nisso e orar muito mais a respeito do meu futuro, da profissão, qual profissão eu iria exercer. É uma decisão muito importante para nós tomarmos, né? E durante a colportagem, Deus começou a me encher ali da vontade de compartilhar o evangelho, de falar mais sobre Jesus, de amar aquelas outras pessoas que muitas não conheciam a verdade que eu conhecia e poder apresentar isso a elas era um grande privilégio. E então eu comecei a ver que Deus ele tinha um plano muito maior para mim. E cada vez que eu orava, eu tinha mais a certeza de que Deus, ele não queria que eu fosse um mero engenheiro, mas ele tinha planos muito maiores para mim. Ele tinha planos de eu servir a ele de forma integral. Então, depois que terminou a colportagem, eu tive a certeza de que Deus ele tinha outros planos para mim. Só que servir a Deus, né? Eu posso servir de várias maneiras. Eu posso servir tanto como um médico, sendo um médico missionário. Eu posso me tornar um professor, posso me tornar um contador, trabalhar na associação. Várias áreas. Eu também podia ser um pastor, eu não sabia ao certo. E eu tinha essa dúvida, como trabalhar para Deus? Senhor, como eu posso te servir? Então foi quando, durante um momento de oração, ali antes de ir para a cama, orando e perguntando isso para Deus, Deus, ele colocou um sentimento, um pensamento em mim, um pensamento, isso, que veio falando de fazer teologia. E nesse momento, encheu uma alegria tão grande no meu coração que eu nem consigo explicar hoje. É só mesmo vindo de Deus. Eu sou filho de pastor, então muitas vezes as pessoas vinham e me perguntavam: você quer seguir os passos do seu pai, quer se tornar um pastor também? E eu sempre falava não. Eu não me imaginava nessa área, porque como eu gostava de números, eu optava muito mais por isso do que ter que lidar com pessoas, ter que fazer todas essas outras coisas, né? Nunca foi um gosto que eu tive, né? Assim, no primeiro momento. Então, eu sempre, na verdade, odiei essa ideia. Só que nesse momento foi algo totalmente diferente. Foi um momento onde eu vi aquilo como fazendo sentido e realmente gostando dessa ideia e vendo que isso realmente seria algo que eu iria amar de realizar. E depois desse momento, essa certeza começou só a crescer. Tiveram diversos outros momentos de confirmação desse chamado de Deus. Minha mãe, ela também teve esse chamado, não para ela, mas para o filho dela, bem no momento quando eu estava comportando, ali naquelas férias mesmo, e vendo mais uma vez confirmação de Deus para mim. E tudo isso foi possível porque Deus, ele, por meio do Espírito Santo, né, trabalhou em mim e me fez orar, me fez apresentar a ele aquilo que estava no meu coração. Não para tornar conhecido a ele, mas para me levar à vontade dele. E essa é a lição que eu também venho trazer por meio da minha experiência. Por meio da oração, nós nos achegamos à vontade de Deus e não à nossa. E
Dessa forma, nós podemos então glorificar o nome de Deus por nossa vida. E esse é o ponto da nossa vida. Esse é o motivo que nós existimos. Glorificar o nome de Deus, porque só Ele merece todo o nosso louvor e honra e a nossa glória. Então, que durante esse ano, o que nos motive a orar seja glorificar o nome de Deus e exaltar aquele que merece tudo isso e aquele que é amor. E só nos quer mais perto dele. E eu concluo esse momento com uma oração. Pai, que estás nos céus, estamos gratos porque o Senhor nos ama e nos dá o privilégio de conversarmos contigo, Senhor. Pai, estamos aqui porque nós estamos buscando orar cada vez mais, Pai. Nós buscamos muitas vezes uma cura, uma transformação. Nós queremos fazer a Tua vontade, mas, Senhor, acima de tudo, nós estamos aqui para buscar que o Seu nome seja glorificado, Pai, por meio das nossas vidas. Senhor, por favor, nos transforme segundo a Tua vontade, para que o Seu nome seja exaltado. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos e que Deus continue conosco no restante do ano de 2026.